Fala, Érica. Olha a Érica aí. Bora, Érica. Valeu por entrar aí, vamos participar. Claudinha também. Tamo junto, Claudinha. Valeu. Mais uma semana junto aí. Obrigado pelos conselhos, pelas dicas. Vamos ver aí quem vai estar entrando aí, galera, pra gente começar a trocar aquela ideia. Falar de tudo aquilo que a gente fez essa semana e falar como é que a gente vai fazer para ter mais consistência naquilo que a gente quer fazer, né? O segredo é a consistência. Bora, tamo junto. Essa semana aí da última live que a gente fez semana passada, foi legal, foi bem legal. Nath, obrigado por entrar aí. Tamo junto. Olha a Cris aí, Cris. Faz tempo, hein, Cris? Tô com saudade de você. Tava ali treinando a gente todo dia. Espero que você esteja melhor. Veja a hora de você voltar aí com a gente. Boa. Então, como eu ia falando, né? A gente teve a live da semana passada e a gente falou ali sobre alguns suplementos. E foi bem legal porque tivemos pessoas ali perguntando pra gente bastante sobre esses suplementos, né? E acabaram comprando, adquirindo suplemento. Foi bem legal, a galera começou a tomar. Então tem uma galera aí que tá abraçando essa ideia. E é isso aí, galera. Devagarzinho a gente vai adquirindo esses hábitos aí e vamos melhorando naquilo que a gente tá fazendo, né? Saudade, isso aí. Estamos voltando Zoom. Carol, faz tempo que não te vejo, Carol. Espero que você esteja bem aí. Não sei se você está treinando com algum dos treinadores, mas a gente não esqueceu de você não, né? Boa. Vamos ver aí. Entrou. Fernanda. Aí, Fernanda, vamos lá. Obrigado por participar. Gé Dalpozo, Jéssica. Fala, Jéssica. Que legal. Entrando aí, tamo junto. Tá treinando sozinha, Carol? Tá treinando, isso aqui vale, tá? Mas é isso aí. Uma hora a gente volta aí, uma hora a gente volta ao normal e começamos a treinar todo mundo junto aí, de novo, se Deus quiser. Até 2023 essa pandemia deve acabar aí, esse lockdown. Brincadeira. A gente quer que aconteça o mais rápido possível, mas a gente vai vivendo o momento, né? Boa, Fernanda. Isso aí. Sexta-feira à noite. A gente não tem muito o que fazer aqui, né? Todo mundo de lockdown. Esses casos aí que só vão aumentando. Aumentando, a gente... Passei a nem olhar mais direito, né? Passei a nem olhar mais muito aí o que tá acontecendo nessa pandemia. Fui lá hoje. Priscila tá aí, ó. Boa, Priscila. Legal te ver aí. Hoje fui lá, tomei o meu primeiro jab, né? Da AstraZeneca. Tô vivo. Não virei jacaré até agora. Já fazem 6 horas aí que a gente tomou. Eu e a Ana. Era para ter tomado na segunda-feira, mas acabei seguindo o conselho ali de outras pessoas. Vivi, boa Vivi. Bora Vivi. Vivi tava na live, Lissandra. Estavam todas treinando lá, né? E tomei esse jab aí, não senti nada até agora. Tô de boa. Achei melhor fazer hoje do que segunda-feira quando tava marcado, né? Porque... fiquei ali pensando, pô, se eu ficar doente, de repente fica ali 2 dias ali fora de combate. Aí a Ana arrumou ali de última hora pra gente, decidiu fazer na sexta-feira, só cancelei minhas aulas da tarde hoje, a gente tomou e por enquanto tá tudo legal por aqui. Vamos ver como é que vai ser a noite aí, né? Mas fazendo a nossa parte. Não gostaria de tomar, mas esse é o jeito pra gente sair do nosso lockdown aí, todo mundo tomando. Então, tamo junto, né? Pri, boa Pri. Legal que você se juntou aí. Vamos lá. Então, galera, nessa live de hoje, eu queria estar falando mais aí um pouquinho sobre como a gente adquirir consistência, né? Em tudo que a gente vai fazer. Aqui é óbvio que, como personal trainer, a gente vai estar falando dessa parte de fitness, mas isso serve para tudo na vida, né? Acredito que a consistência é o segredo da gente
tá conseguindo aí conquistar os nossos objetivos. Então, falando aí dessa parte de consistência, o que a gente tem que fazer para adquirir consistência, no caso ali no fitness, né? Primeiro a gente tem que estar com vontade. Primeiro você tem que se achar. Eu quero mudar, não estou treinando, eu quero mudar, ou eu estou treinando, não estou vendo os meus resultados e quero melhorar nisso, tá? Então como é que vai ser? Primeiro a gente vai visualizar, né? Você se achou ali, se é aquela pessoa que está treinando, já tem 2, 3 anos, eu conheço até uns que tem 10, vai para academia, faz o seu average ali e parece que todo dia tá a mesma coisa, né? Se sente bem, então é uma pessoa saudável, mas você não consegue ter evolução naquilo que você faz, tá? E às vezes muitas pessoas acabam desistindo, isso dá um pouquinho de preguiça de fazer, porque, pô, tô indo lá, não tá dando resultado, pô, inverno agora, vou dar aquela paradinha, no verão, 2 mesinhos ali antes de vir o verão ali, eu já começo, dou aquele gás e tá tudo certo. E aí você vai, começa ali 2 mesinhos antes do verão, e quando chega ali no verão, você só faz o projeto pro verão do ano que vem, né? Passa, vem o Réveillon, você tem os seus desejos ali de Réveillon, pula as ondinhas e fala, esse ano eu vou. E aí vai daquele jeito, mais ou menos, vem inverno, daquela parada, parou no inverno, aí vem o verão, começa de novo no verão, ó o Tauzeira, Bia, Francisco, obrigado por se juntarem aí. Boa, Tauzeira, SJC na área, fala Bia, com saudade de você. Chaveirinho, nossa filha. Saudade de vocês aí, galera. Então, aí a gente entra nesse aspecto de visualizar. Primeiro, aquela coisa que a gente já falou nas lives passadas, você visualiza, você traça o seu plano. O importante é você se esforçar muito no começo para você conquistar a sua meta, conquistar o seu objetivo, tá? Então, assim, definir um começo e defina um fim, tá? Então, o que é isso? É você ter pequenos objetivos. Nunca ser aquele objetivo muito grande. Pequenas metas. Por que pequenas metas? Porque pequenas metas fazem com que você consiga conquistar aquela meta, conquistar o seu goal de maneira mais rápida. E isso se torna, de certa maneira, mais motivante. Quando tu tá fazendo uma coisa ali que você tem uma meta muito grande, leva muito tempo para você conquistar, de repente você acaba desistindo no meio do caminho, porque você não consegue ver muita evolução e você fala, pô, tá demorando pra caramba, tá foda, não tô conseguindo melhorar. Então, galera, primeira coisa, pequenos goals, tá? Pequenas metas, coisas que você vai atingir daqui 1 mês, daqui 2 meses. E de pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho, a gente vai construindo aquilo ali, tá? Então, você faz as suas pequenas metas, achou suas pequenas metas, deu aquele setup e aí você vai começar, tá? Tenha sempre rotinas diárias. Você precisa planejar o seu dia. Se você não planejar o seu dia, fica difícil. Se um dia você faz de um jeito, outro dia você faz de outro jeito, e aí um dia faz mais tarde, outro dia mais cedo, e aí a vida acaba conseguindo ficar naquela bagunça, aquela desorganização. Então, rotina é o segredo, tem que ter rotina diária. Não é aquela coisa, rotina é boring. Não é boring. Rotina é você persistir naquilo que você quer, tá? Então, faça a tua rotina e persiste naquilo que você quer, tá? Então, sempre com pequenas metas, e essas metas podem ser metas diárias, tá? Você pode fazer para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses, mas você pode fazer metas diárias e ir conquistando pequenos goals ali todos os dias. E isso faz você sentir sempre o sabor da vitória, por estar conquistando aquelas metas, e te motivar mais a isso. Mas não tem nada de errado em você estabelecer uma meta também e chegar no outro dia você não conseguir. Não consegui, perdi. Perdi? Perdeu, cara. O negócio é assim. Você perde, você ganha. Você perde, você ganha. O importante é você aprender com as suas derrotas. Aprenda com as suas derrotas. Pensa por que você perdeu ali e tenta ser melhor no outro dia. Eu tenho certeza que toda vez que você se frustrar com algo e você botar a tua cabeça ali e ver, puta, onde foi que eu errei? Vai chegar na próxima vez que você fizer, você vai conseguir. Talvez demore um pouco, mas você vai conseguir. Por quê? Porque você está aprendendo com os seus erros, tá? Então não tem nada de errado em você falhar um dia. No outro dia, faça de novo. Você vai chegar a hora que você vai conseguir,
tá? Então sempre dá o melhor de você. Isso aí não vai te trazer nada de ruim. Ah, dá o melhor, não vou me esforçar, é muito, já trabalho pra caralho, tem muita coisa pra mim fazer, não sei se eu vou conseguir. Galera, você só vai conquistar as suas coisas se você persistir. Então persista em tudo que você faça, tá? Então dê sempre o seu melhor. Se você der o seu melhor e chegar amanhã você falhar, você no mínimo vai estar melhor do que você está hoje, tá? Porque você aprendeu, porque você tentou, porque você se esforçou. Então, sempre dando o seu melhor aí, esse é o segredo, tá? Não pare no primeiro obstáculo, tá? Tem que insistir, tá? Então não pare no pequeno obstáculo. Os obstáculos estão aí para serem superados, tá? As derrotas nos fazem melhorar. Então aprenda a perder, porque perdendo você aprende também. É muito mais gostoso você ganhar. Mas se perder não tem problema. Ó o Vini aí, Vini meu bodybuilder, Henrique, ó o Mike. Bora lá, galera, bora lá, vamos participar comigo aí. Pode mandar as perguntas aí que a gente vai estar respondendo, tá? Então, galera, se apegue nisso, se apegue em correr atrás, se apegue em conquistar pequenos gols. Vitórias todos os dias é bom, mas derrota também é bom porque a gente aprende, tá? E o que você precisa ter, muito mais, tem uma diferença, tá? Disciplina faz parte dessa consistência, você adquire disciplina. Mas disciplina, ela é diferente de motivação, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tô aqui no meu dia a dia, eu vivo comigo, mas eu vejo também dos meus alunos tudo que eles vivem, e às vezes a gente consegue, estando ali do lado, identificar alguns erros que acontecem. Mas eu vou falar de mim, e aqui é uma coisa, falar de disciplina, né? A gente está falando de disciplina. Disciplina é diferente de motivação, tá? Eu tenho disciplina naquilo que eu quero, mas nem sempre eu tenho motivação. Quantos dias não tem aquele dia que você acorda ali e fala, caramba, tô cansado pra caramba, não vou conseguir hoje, vou desistir, vou deixar de lado. Mas aí se você tem disciplina, você não desiste. Porque na hora que você acorda e começa a pensar, eu vou deixar de lado, e você volta a dar aquela deitadinha, o negócio fica ali martelando na tua cabeça. Caralho, eu preciso ir, meu, não tá certo esse negócio. Eu preciso ir lá fazer, preciso fazer acontecer, tá? Então lembra, disciplina é diferente de motivação, tá? Se você tiver disciplina, você nunca vai desistir, mesmo que você não tenha motivação, tá? Então vamos falar entrar naquela parte de dieta, tá? Rafael Muniz, boa Rafael Muniz, obrigado aí por entrar na live aí, participar com a gente. Na dieta, galera, quando a gente vai mudar esse hábito de fazer dieta e a gente tem aqueles pequenos vícios, né, que nos atrapalham, o que acontece? E você quer mudar radicalmente isso, é muito difícil. Comer saudável é difícil, principalmente se você come errado, tá? Porque o teu corpo ele acostuma a comer errado. O teu corpo ele acostuma com aquele estoque de gordura. E aí na hora que você quer cortar aquele açúcar radicalmente, que você quer cortar aqueles maus hábitos alimentares radicalmente, o que vai acontecer? Teu corpo vai parar e vai pensar, ué, cadê a fonte de energia daqui? Cadê a coisa que está acontecendo? E aí é a hora que você se sente mal e você não consegue fazer. Então tem que ser devagar, galera. Você mudar tem que ser devagar. Eu hoje, se eu como ali uma batata, se eu como um arroz, se eu como uma carne, eu acho maravilhoso. Eu vou dar um exemplo aqui pequeno. Quando eu tive meus pais aqui no final do ano passado, minha mãe e meu pai sentavam na mesa para comer a comida que eu fazia, eles achavam ruim pra caramba. Ah, que comida ruim, sem sal, sem gosto. E não era, pra mim aquela comida tá maravilhosa. Assim como quando eu hoje sento numa mesa e como uma comida ali que tá muito salgada, ou aquele bolo, aquela coisa que tá muito doce, eu não consigo comer muito, porque meu corpo não tá mais acostumado a isso. Então até para mim voltar e acostumar com isso, fica difícil. Então seu corpo ele se adapta devagar, tá? Se você se adaptar devagar, for mudando pequenos gols, tirando aquele açúcar devagar, você vai conseguir, a partir de um momento, melhorar muito isso daí. Tudo depende do seu gol, tá? Ninguém tá falando aqui, como já repeti de outras maneiras, que você precisa cortar tudo isso da sua vida, que isso é a melhor maneira de se viver. Dá para você ter isso? Dá. O que não dá é para você ter overdose dessas coisas. E isso vai te fazer mal. E aqui a gente está falando de saúde. Saúde é o mais importante. Então se você estiver bem, estiver se alimentando bem, você vai ser mais saudável. Isso é consequência, isso é fato.
Nem que o fulano chegue e fale, eu tenho um tiozinho lá que mora na minha cidade, tiozinho tem 90 anos, fumou cigarrão de palha a vida inteira, tomou cachaça a vida inteira, nunca fez exercício, o cara viveu 90 anos. E eu tenho um cara lá que tá na minha cidade lá, que o cara é atleta, o cara, treinou a vida inteira, comeu direitinho, regradinho, não sei o que, morreu cedo. Isso é exceção, tá? Isso é exceção. Na sua grande maioria, quem fuma, quem tem maus hábitos, não vai ter a mesma saúde de quem treina, de quem come direito, de quem se cuida, tá? Então pensa nisso, tá? Vou falar dessa parte de treino, de como você ser consistente no treino, tá? Qual que é a sua ambição quando você treina? Todo mundo tem ambição. Fala, Luiz Dutra, meu outro bodybuilder aí. Tamo junto, hein? Vamos botar aquela carcaça. Lari, olha a Lari aí, Lari. Obrigado por entrar. Seja bem-vinda aí à nossa live. Então, treinar. Qual que é a sua ambição quando você treina? Você tem sua ambição? Qual que é a sua ambição? Minha ambição lá é chegar a fazer um supino com 100 quilos, fazer um agachamento com 120 quilos e tá tudo certo. Isso é legal? É legal, isso é ótimo, tá ótimo para você. É saudável? É muito saudável, é óbvio que é. Mas, se você quiser botar o shape, aí é dieta, meu amigo. Se você não tiver a dieta ali, fica mais difícil de você botar o shape. Então você tem que ser feliz com aquilo que você quer, a tua ambição. Tô ótimo, tá ótimo desse jeito. Legal, galera. Faz teu treino, que isso já tá bom demais. Com certeza você vai estar muito mais saudável do que a pessoa que não tá treinando. Mas se você tá combinando treino e dieta, tendo aquela ajuda do profissional para te ajudar, seu resultado vai ser muito melhor. Principalmente a níveis estéticos, tá? Muita coisa que a galera hoje, quando começa a treinar, não pensa, é assim, tô treinando faz tempo, mas meu corpo não mudou. Obrigado, Lari, obrigado aí. Tô treinando faz tempo e meu corpo não mudou. Vou parar, meu. Só que daí, cara, eu tenho muitos exemplos hoje de pessoas que treinam comigo, não conseguem ver essa mudança no corpo, mas essas pessoas estão mais saudáveis, tá? Eu tenho gente que veio treinar comigo, não mudou muito, deu aquela emagrecida, melhorou, tá? Não ficou aquela pessoa saradona, mas o colesterol dela baixou, tá? A qualidade de vida dela melhorou, ela dorme melhor, tá? Ela vive melhor, ela é mais alegre, ela põe um sorriso no rosto, ela socializa melhor, tudo isso acontece. E se você for consistente, aí a estética vai ser consequência de tudo isso. Então você tem que pensar qual que é a sua ambição, tá? Ninguém tá aqui para falar o que é certo e o que é errado. Você tem ambição, quero botar o shape, então galera, vamos fazer dieta, vamos melhorar, vamos combinar os dois, que daí vai vir rapidinho. E esse vir rapidinho dessa combinação de dieta e treino legal é muito prazeroso. É muito, eu te garanto, se você fizer e você ver a diferença, essa diferença vem rápido, é prazeroso, é satisfatório, tá? Então, se contente com aquilo que você tá. Se você botar 80%, você vai ser 80%. Se você botar 100%, você vai ser 100%. Se você botar 50%, você vai ser 50%. E esteja feliz com aquilo que você está fazendo. Não se cobre 100% se a sua dedicação é 50%. Então vale a dica, tá? Pensando nisso aí na parte de treino. Na hora que você está treinando, hoje em dia assim a gente vê muita gente vai para academia e chega lá tá com o celularzão, né? Na minha época, quando eu comecei lá, 1900 e bolinha, não tinha nada disso daí. Era o sonzinho que rolava lá da rádio local e você ia lá e treinava. Hoje é o celular. Muitas vezes as pessoas estão dentro da academia e não estão nem vendo quem está do lado. Porque ou é a cara no celular, faz o exercício. Cara no celular, faz a selfie, faz o exercício. Cara no celular, faz a selfie, faz o exercício. Mas não consegue nem pensar no que ela está fazendo. Galera, você tem que pensar naquilo que você está treinando. Você tem que saber o músculo que você está treinando. Para você executar o exercício certo e ter, tá? Você fazer o exercício certo e ter consciência de tudo aquilo que você está fazendo. A Beta Rondelli aqui está sent a request to be in your live video. I don't know what is that. Eu não sei o que é isso. Beta, eu sou... Essa parte aí de tecnologia não é comigo, tá? Tô aprendendo, tô melhorando. Mas vamos voltar lá. Você tem que saber, galera, tem que ter consciência de tudo aquilo que você está fazendo. Você aprende, quando você está treinando, você tem que aprender todos os dias. Faz a selfie, Bia. Faz a selfie, isso aí.
Bom, você tem que estar aprendendo com tudo aquilo que você está treinando. Então vai a curiosidade, tá? O quanto você quer saber. Concentração na hora do treino. Tem gente que bota o fonezinho de ouvido lá, tá escutando o fonezinho, tá cantando, blá 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 blá, faz o treininho ali, não sente porcaria nenhuma e vai embora. Isso não vai te dar um resultado legal. Vai ser bom? Você está treinando? Está treinando. Mas você tem que aprender, galera. Você tem que aprender todos os dias ali com o teu treino. E isso, aprendendo com o teu treino, você aprende a se conhecer. E você sabe o que é melhor para você e o que não é bom para você. E aí você pode conversar com o teu treinador e falar para ele, ó, isso aqui está sendo legal para mim. Isso aqui não está sendo legal para mim. Vamos trocar? Teu treinador está lá para isso. Se ele tem preguiça, se ele se irrita com isso, troca de treinador. Tá? Se o seu treinador tem preguiça de responder as coisas para você, troca de treinador. O treinador ele tá lá para te ensinar, ele tá lá para te educar. E seja curioso, sugue o máximo dele, tá? Então, concentração na hora do treino, aprender, fazer o movimento certo, saber aquele músculo que você está trabalhando, conectar a tua mente com o teu corpo para você ter um resultado muito melhor. Tá? Então é muito importante você se apegar nesse aspecto aí também. Aí você vai ter resultados muito melhor, tá? E aí a gente hoje discutindo aqui sobre treino, sobre tudo que você está fazendo, sobre ganho de massa muscular. Se a gente pensar em massa muscular hoje, você fazer musculação hoje é muito melhor do que você ir lá fazer só cardio. Isso é comprovado, galera. Isso aí tá na internet para todo mundo ver. Então, se você não faz, começa a fazer, tá? Porque isso daí é a fonte da juventude, tá? É a fonte da juventude. Se você quer longevidade, você vai ter que começar a treinar. Se você quer ter mais saúde, você tem que começar a adquirir massa muscular. É comprovado. Quanto maior o percentual de massa magra que você tem dentro do seu corpo e menos gordura, mais saudável você é. Não precisa chegar a nível de ser atleta, não. Ninguém está falando de ser atleta, ninguém está falando de ter aquele percentual de gordura baixíssimo, ser aquela pele colada, aquela coisa rasgada. Você não precisa ser desse jeito. Mas você adquirir uma boa quantidade de massa muscular vai sempre estar levando você a ter uma saúde melhor. E para adquirir esse bom resultado e ganho de massa muscular, você precisa combinar com dieta, tá? Então, galera, pensa nisso. Musculação é importante. Se você não está fazendo, começa a fazer, tá? Tá parado aí na pandemia? Tá reclamando? Ai, não tá dando. Ai, não tô conseguindo. Galera, muda a atitude. É lógico que dá. Tem um monte de coisa aí que dá pra gente fazer. Então muda a atitude e cuida da sua saúde, que a saúde é a melhor coisa que você tem, tá? Pode estar cheio do dinheiro, pode estar bem financeiramente, pode estar vivendo, mas se não tiver saúde, não vai dar. Né? Não vai dar. Você vai ter tudo isso daí, mas você não vai estar completo. Tá bom? Então pensa nisso, tá? Agora você tem que lembrar, quando você está fazendo, que tudo aquilo que você bota dedicação acontece e acontece de uma maneira melhor, né? Não precisa ser que nem o coach, né? Não, Bia, não precisa ser que nem o coach. Coach é... Eu gosto disso, gente. Eu vivo isso. Tá aqui minha mulher que não me deixa mentir. Eu trabalho com isso há muitos anos, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer dieta, eu gosto de aprender sobre isso, tá? Então assim, você não precisa ser igual a mim. Isso me satisfaz, ser do jeito que eu sou me satisfaz. Você tem que ser aquilo que te satisfaça, que te satisfaz. Então, não precisa ser radical, tá? Não dizendo que eu sou radical. Para mim, eu não sou radical. Para aquele ponto de vista que eu tenho, eu não sou radical. Eu vivo disso, eu gosto de treinar as pessoas, eu gosto de estar ali com as pessoas, gosto de estar todo dia aprendendo e estar tentando melhorar. Vou dar um exemplo aqui, quando eu fui começar o PT aqui na Austrália, tá? Já era lá do Brasil, de muitos anos, fui começar aqui na Austrália. Cheguei lá, o cara que era meu chefe, numa induction lá que a gente estava tendo, ele chegou e falou assim pra mim: ô Anderson, qual é a sua especialidade? Eu falei: como assim sua especialidade? Qual que é a sua especialidade? Com o que você quer trabalhar? Com tudo. Com tudo? Com tudo. Tô começando agora, aqui, ninguém me conhece. Mas e aí, não tem especialidade? Eu falei: não. Se o cliente chegar pra mim e falar, quer aprender a plantar bananeira, eu não sei a plantar bananeira, eu vou lá aprender para ensinar ele. Como eu fui fazer muitas coisas ali que não era minha especialidade, eu fui aprender para fazer para ter esses clientes. Porque o que eu queria ter era ter bastante cliente e viver daquilo aqui na Austrália. Porque eu não sabia como ia ser quando eu comecei. Então,
A minha curiosidade todos os dias de estar aprendendo, e às vezes a pessoa me pergunta, tô com uma lesão aqui, tô com alguma coisa aqui. Se eu não sei, eu vou lá pesquisar, eu vou lá aprender, eu vivo isso todo dia. Às vezes até minha mulher fala, para com isso um pouco, sai da frente do computador, para de ver esse vídeo, para de ver esse negócio. Mas eu gosto disso, isso me satisfaz, isso me faz aprender e isso me faz ser uma pessoa melhor, tá? Então, eu gosto disso, mas você não precisa ser dessa maneira que eu sou, tá? Tem que pensar nisso aí também. Então, adquirir esses hábitos e adquirir essa consistência, você sempre tem que ir colocando tijolinho por tijolinho para você estar conseguindo chegar nos seus goals aí, tá? Às vezes a gente olha ali aquela pessoa que tá bem pra caramba na vida, né? O cara tá bem sucedido. Pô, fulano lá tá mó bem, o cara lá tá cheio da grana, o cara tá conseguindo isso, tá conseguindo aquilo, mas ninguém tá vendo o que ele tá fazendo ali por trás. E com certeza ele chegou ali porque ele se dedicou, porque ele traçou uma meta e porque ele teve consistência naquilo que ele tava querendo fazer. Então o lance, galera, é você achar a maneira de você ter consistência, porque você consegue tudo que você quer, tá? Você consegue tudo. Voltando no assunto ali de dieta, a dieta, quando a gente estabelece que a gente quer fazer, você tem que lidar com a realidade, tá? Qual que é a tua realidade? Eu trabalho pra caramba, tá? É difícil pra mim de comer isso na parte da manhã, porque eu tento dormir o máximo que eu consigo dormir, e na hora que eu acordo já tá em cima da hora, eu não consigo fazer isso. Para mim, se eu for acordar mais cedo para fazer isso aí, não vai dar, não vai rolar. Se apegue nas coisas simples, tá? Se apegue nas coisas simples. Se você vai comer uma fruta de manhã, a fruta você não precisa preparar. Muitas vezes a fruta dá para você pegar ela, colocar ela ali dentro do seu carro ali, e na hora que você está indo para o seu trabalho, você come no carro. Se você vai de ônibus, você come no ônibus. Se vai caminhando, você come caminhando, você consegue fazer. Então, lida com realidade, tá? Não lida com coisa que tá fora da sua realidade. Eu trabalho, eu não tenho meu time de break. Eu não consigo ter meu break ali para pegar e fazer uma meal de maneira certa. Ó, meu tio juntou essa live aí, ó. Galera, vou contar uma coisa para vocês. Meu tio, ele é o irmão mais novo da minha mãe. Ele foi um dos caras que me inspirou a gostar desse lance de musculação. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia na casa da minha avó, ele ainda morava com a minha avó. Eu ia na casa da minha avó e via ele lá. E meu tio, ele era saradão. Ele é saradão até hoje. Vou te mostrar a foto dele, você vai ver que meu tio é saradão. Salve, salve, meu tio. Bom te ver aí. Ele era saradão. E ele tinha uma academia no fundo da casa dele, que ele mesmo construiu. Sabe aqueles pesos de concreto, com barra de ferro, com tudo isso? Eu ia lá, ficava vendo meu tio ali fortão, olhando pra cima, não sei o quê. Eu falava, caramba, eu quero ser forte igual meu tio. Que ele tinha pôster dos bodybuilder no quarto dele, pôster do Arnold Schwarzenegger. Isso aí sempre foi uma motivação para mim. Eu sempre olhava aquilo ali e falava, pô, eu quero ser isso daí. Então é sempre bom ver meu tio. Meu tio aí, ó, tá com mais de 60 anos, não sei certa a idade dele. O cara é saradão, galera, saradão. Vou postar uma foto dele no meu Instagram lá para vocês verem. Muito orgulho de você, tio. Obrigado por sempre ser uma inspiração aí para mim, tá? Grande abraço aí, saudade de vocês. A gente não se fala muito, mas estou sempre olhando suas coisas ali e pensando em você também, tá? Então, galera, do lance da dieta é simplificar. O Thiago Prado aí. O Thiago Prado, ele é um cara que ele treina com a gente lá, ele tem feito dieta, ele tem um pouco de dificuldade de fazer dieta perante as horas de trabalho que ele tem. Quando a gente foi montar uma dieta para ele, a gente tentou adaptar. Valeu, tio do coach, olha aí, hoje ele tá aqui levantando o brasileiro acabado. Boa, Ari. Boa, mas não é brasileiro acabado não, é a galera que tá firme e forte ali, querendo mudar, querendo sempre melhorar e querendo exalar saúde aí, né, mostrar saúde para todo mundo. Então, o Thiago, como vinha falando do Thiago, a gente adaptou a dieta para ele, para aquela realidade dele, para aquilo que ele podia fazer, tá? Aí, tio, valeu por inspirar ele, hoje ele inspira todo mundo. Obrigado aí, tio. Aí, tio, tá ficando famoso, tá aqui na Austrália, a galera tá te vendo aí, ó. E aí a gente adaptou a dieta do Thiago para uma realidade dele, os horários dele. Então a gente tentou simplificar ela da melhor maneira possível para que ele consiga fazer. Então você tem que adaptar isso à sua realidade, tá? Aquilo que você pode comprar, aquilo que você pode ter, ao tempo que você tem e quando você pode estar fazendo a sua alimentação. Dá para melhorar. Meu tio não é de Satelão não, Talzeira. Meu tio é de Santana, cara. Santana, vê isso, ó.
Morava lá em Santana, acho que tá morando em Santana ainda o tempo todo. Não é Satelão não, Satelão é nós aqui, ó, Quebrada. Santana é Quebrada também. Mas é isso, é você adaptar tudo à sua realidade, tá? Vamos adaptar as coisas à sua realidade e tentar fazer isso daí. Vamos melhorar a sua dieta, vamos pensar em suplementação que também te ajuda e vamos encaixar teu treino. E lembra, a sua dieta é de acordo com a tua rotina e com o teu treino. A dieta que é adaptada ao estilo de treino que você faz é a dieta que te dá resultado, tá? Então, pensa nisso e busca ajuda sobre isso se você quer realmente estar fazendo uma dieta, tá? Não adianta você entrar lá no Instagram da Graciane Barbosa e pegar a dica do Belo. O Belo é pagodeiro, galera. Tem um monte de gente que fala, eu vi o Belo, porque quando o Belo começou a treinar, porque... Não é no Belo, galera. É vocês pegarem quem é do assunto. É a Graciane Barbosa? Não é ela, também não é profissional. Ela treina, tá lá, saradona, boladona. Vai no Xande Negão, que é o treinador dela. Aquele sim tem coisa pra passar pra você. O cara é do treino, o cara vive disso, o cara é preparado pra te explicar isso. Então é pegar a ajuda dessa galera aí, não só de quem tá lá saradão no Instagram mostrando o corpão lá, mas não é profissional da área. Ele sabe o que é bom pra ele, mas ele não sabe o que é bom pra você. Então não adianta querer copiar o belo que não é belo. Isso aí mesmo, o belo que não é belo. Se inspirar no belo tá feio, tá foda. Credo. Mas o Belo deu uma melhorada, né? Tem aquele momento que ele deu uma melhorada, que ele tava treinando, e aí teve até gente que falou, porque eu vi, porque o Belo falou, porque não sei o que. Eu sempre lembro disso. Não vai ver o negócio do Belo, não vai ver o negócio da Graciane, dá pra pegar umas dicas de treino lá, mas vai no Xande Negão, que é o treinador deles. Esse aí é o que vai realmente te trazer coisas boas. E tem muitos outros, tá? Tem muitos outros aí que estão ali no Instagram, não são famosos, mas são muito bons e têm conhecimento para estar passando para você. Tá? Então busca ajuda de quem realmente é da área. Tá cheio de gente aí que só tem um corpo sarado, é bonitão, tá lá botando as pernas para jogo no Instagram e tá dando dica das coisas sem saber o que que é. Acho legal dar dica? Acho legal dar dica. Dica. Mas tem uma galera aí que tá querendo ensinar. Então pega quem é da área, tá? Para você realmente estar ali conseguindo adquirir e sugar coisas boas ali para você. Tá? Galera, a gente tá falando aqui dessa parte de consistência, tá? E a gente acabou falando do foco ali, de você colocar, do quanto você coloca de foco naquilo que você faz, é o que vai te trazer o resultado, tá? Então, hoje, pensando em algo que acabou acontecendo aí, tem gente que me fala, pô, você trabalha pra caramba, né, meu? Você não tá meio sem lifestyle aí, porque é o dia inteiro ali na pegada. Galera, eu tô trabalhando pra caramba hoje, pra minha vida ficar mais fácil ali no futuro, tá? Então é por isso que eu tô fazendo isso hoje. Então eu não ligo de estar fazendo isso hoje, de estar correndo atrás, principalmente que eu faço o que eu gosto. E aí quando chegar lá na frente, com certeza vai ficar mais calmo e eu vou aproveitar mais disso do trabalho que eu fiz, tá? Então, se você trabalhar hard agora, lá na frente, seja o que for, seja o seu trabalho, ou seja na parte do fitness ou coisa, você vai colher os frutos. E colher os frutos é uma coisa que dá muito prazer, tá? É muito legal isso daí, é muito satisfatório e eu tenho certeza que todo mundo fica feliz com isso, tá? Então, para uma próxima live que a gente vai estar fazendo aí na próxima semana, eu gostaria de estar entendendo mais o que vocês estão querendo saber, tá? Eu sei que nessas últimas lives que a gente fez, a gente falou de consistência, a gente falou de uma coisa mais beginner ali, de tudo de suplementação, de como tentar melhorar nessa parte de treino, mas eu gostaria que vocês agora começassem a me perguntar mais coisas, tá? E me dar dicas daquilo que a gente pode estar vindo a conversar no futuro, tá? Então, na próxima live da semana que vem, eu gostaria de tá colocando umas dicas e eu quero trazer uma pessoa para estar aqui comigo, tá? Para se juntar na live comigo. De preferência eu vou colocar... Estão querendo ficar monstrão, Talzeira? Quer saber qual que é o segredo do treino do monstro? Beleza. Vamos falar do treino do monstro aí, vamos falar de ficar monstrão. Eu vou trazer um profissional da área aqui para estar junto comigo nessa live. Uma pessoa aqui de muito conhecimento, tá? Uma pessoa que me inspira e que eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade da nossa live aí. Mas eu gostaria de ter realmente esse feedback de vocês
e ter essas perguntas de vocês, que essas perguntas possam estar vindo para a gente conseguir estar interagindo mais, tá? Tá interagindo mais e se preparar melhor para as próximas lives que vão acontecer, tá? Para a gente trazer um conteúdo mais informativo que façam vocês ali se interessarem mais por ela, tá? Eu gostaria também que vocês passassem isso para os outros, falassem isso para as outras pessoas, para elas estar se juntando aqui com a gente, para a gente estar conseguindo sempre estar levando um papo legal e levar isso adiante, tá? O objetivo aqui é trocar uma ideia, é ter mais engajamento com as pessoas que me conhecem ali, para a gente estar podendo fazer um trabalho melhor no futuro, tá? Muito obrigado a todo mundo aí por se juntar nessa live aí comigo hoje, por vir trocar essa ideia comigo. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? E que na próxima semana ela seja melhor do que essa e que a gente faça todo dia ser melhor, um dia melhor do que o outro, tá? E lembra daquilo, estabeleça suas metas, corra atrás dela. Se você perder hoje, não tem problema, aprenda com isso que amanhã você vai ganhar e sempre em frente. Valeu, galera, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Se tiver alguma pergunta, dá um toque aí que a gente vai estar com o maior prazer de responder. Mesmo que tenha acabado a live, me manda direct lá, me pergunta sobre treino, me pergunta sobre dieta e vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, galera, muito obrigado e tamo junto. Tamo junto. Boa. Amanhã tamo junto, hein, Vini? Vamos estabelecer aquela meta da semana que vem, hein? Começar. Bora subir nesse palco aí. Macros by Luísa. Tá bom, você quer falar sobre os macros, Luísa? O que vocês acham da gente falar sobre os macros, de como encaixar os macros na semana que vem? Da melhor maneira para você estar aí adquirindo os seus resultados, tá? Então vamos falar de macros, vamos falar aí de quantidade de gordura que a gente precisa estar comendo, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, a melhor hora de se encaixar a proteína, a melhor hora de se encaixar o carboidrato, a melhor hora de se encaixar a gordura e falar de tudo isso de uma maneira para você ter ganho de peso, aumento de massa muscular ou para você simplesmente dar aquela definida e ficar mais rasgado. Valeu? Muito obrigado aí, galera, por se juntar, por participar comigo hoje e tamo junto. Ó, Jayce chegando aí, valeu, Jayce. Obrigado, chegou no finalzinho, mas valeu a presença aí. Tamo junto. Obrigado, tio. Parabéns. Obrigado, tio. Obrigado aí por inspirar a ser o que eu sou. Cuidar dessa área da saúde. Valeu? Grande abraço aí para todo mundo. E tamo junto. Tchau, galera.